Olá a todos os irmãos da Igreja Batista, espero que esse vídeo encontre a todos muito bem. E eu estou levando uma mensagem hoje do livro de Joel. Joel é um livro do Antigo Testamento, ele era um profeta que sabe muito pouco a respeito da vida de Joel, mas o livro ele trata principalmente sobre o momento de dificuldade que o povo de Israel estava vivendo, um momento de calamidade. E ele foi escrito mais ou menos no 4º século antes de Cristo, não se tem uma data muito exata, mas provavelmente foi escrito um pouco depois do povo de Israel voltar do exílio. E o tema principal do livro é esse momento de calamidade que o povo estava vivendo, que servia como um arauto para o dia do juízo final que Deus estaria trazendo ao povo. Então, o contexto principal é essa calamidade, sucedendo a isso o dia de julgamento do Senhor, tanto naquele tempo quanto o julgamento futuro que seria dado no final dos tempos. E Joel está convidando o povo ao arrependimento e tentando mostrar para eles que mesmo naquele contexto Deus estava no meio deles. E tudo isso, toda essa história do livro de Joel converge para um futuro derramamento do Espírito Santo, que seria a promessa final e o cumprimento da promessa de Deus para o povo de Israel. O livro de Joel pode ser lido de uma forma interpretativa ou de uma forma mais literal. Então ele vai narrar no começo ali uma praga que veio de gafanhotos, que acometeu o povo, seguido de uma nova praga, que pode ser vista de forma literal ou como uma forma de significar o julgamento futuro vindo de Deus. E por conta disso ele se torna um livro interessante para os tempos que a gente está vivendo hoje. Então eu vou começar convidando para vocês também olharem nas Bíblias, quem tiver acesso. Logo no comecinho do livro de Joel, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Na minha Bíblia diz assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, anciãos, e escutai, todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Então ele está começando já a narrativa dizendo que isso deveria ser um ensinamento para as gerações futuras. Eu acho que isso traz muita coisa porque a gente vai ver também depois no próprio livro de Joel. No capítulo 2, nos versículos 12, 13 e 14, Joel está mostrando que mesmo num contexto de dificuldade, Deus também pode nos trazer grandes bênçãos. Então na minha Bíblia se lê assim, versículo 12 em diante. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Então o que ele pode nos mostrar aqui, trazendo um pouco para o nosso contexto atual? A gente está vivendo um momento de muita dificuldade, como todos estão cientes, em que o isolamento social se torna uma dificuldade a todos e também aos cristãos. Muitas pessoas se perguntam por que Deus permite que uma coisa como essa aconteça, né? Quantas pessoas do bem, servidoras a Deus, que têm fé no Senhor, estão vivendo esse momento de dificuldade, passando por situações de doença, perdendo pessoas queridas. E mesmo nesse momento, Joel quer nos mostrar que isso pode trazer uma bênção para as nossas vidas também. Quantas pessoas não têm dito que nesses tempos de afastamento estão começando a valorizar coisas que antes a correria do dia a dia não permitia valorizar, né? O convívio com a família, a proximidade com as pessoas que a gente ama, ou a importância da proximidade que a gente tem perdido com o isolamento que a gente tem que manter. Então, mesmo em momentos de grande dificuldade, Deus tem ensinamentos a nos trazer. No versículo 21 do capítulo 2 ainda de Joel, diz assim: Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. E em seguida, um pouquinho mais adiante, no versículo 32, diz assim: E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito,
e nos restantes que o Senhor chamar. Então, o final do livro, em seguida, se encaminha com essa compreensão de que, ainda que haja calamidade, ainda que haja dificuldade, ainda que haja provação por parte do Senhor, Deus sempre nos dá o livramento necessário para aquela circunstância. Nem sempre da forma que a gente gostaria, nem sempre da forma que a gente acharia que aconteceria, mas a sabedoria de Deus é superior à nossa sabedoria. E eu espero que nesse momento de dificuldade a gente tenha crescimento e a gente tenha aprendizado também com a graça de Deus. Fiquem bem.